Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente expor os principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muitas notícias importantes, novidades com relação a reforços para a gente poder passar para vocês. Situação de Felipe Coutinho, Laureano, e essa situação do Brian Rodrigues no Peñarol. Explica essa situação. Você falou que ele estava para vir para o Vasco. Laureano, e essa situação aí que surgiu hoje do Ranier, aqui cria do Flamengo, né, no Vasco da Gama, né? Que situação é essa? Entre outras situações aí, Auliana, a parada do Coutinho, babou, melou, a gente vai explicar tudo aqui. Só quero dizer para você, fique calmo, porque, olha, essa janela aí promete. Aqui não tem promessa de que o Vasco é milionário, mas tem a promessa de quê? Que com dignidade e muita dificuldade está se tentando fazer aí contratações para que o Vasco possa chegar aí na Copa Sul-Americana para a gente poder salvar esse ano, certo? Vamos falar muito aqui também do nosso treinador. A gente tem muita coisa para poder passar com relação ao Paiva, a efetivação dele, enfim. Vamos que vamos aqui para a gente começar a falar as coisas sobre o Vasco da Gama. Coloque muita atenção, sabe por quê? Aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Perfeito? Vamos que vamos aí para a gente começar o nosso vídeo. Vamos começar falando aqui, pessoal, sobre Vasco da Gama e Internacional. Por que, Laureano? Você não vai falar mais do jogo? Foi o melhor jogo que o Vasco fez contra o Fortaleza. Mas, pessoal, ficou no passado. Agora, verdadeiramente, o que importa é o futuro. O Vascão da Gama precisa conquistar pontos, certo? E, assim, a gente está desfalcado com esse jogo contra o Inter, mas o Inter está com muita dificuldade também com relação à logística, por conta de tudo que, infelizmente, aconteceu lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Então é o seguinte, é um jogo aí muito igual, certo? Que ambas as equipes terão que superar as suas dificuldades. O Inter, por conta da fatalidade que aconteceu, o Vasco, por conta aí da situação envolvendo a dificuldade aí por reforço. Mas o seguinte, tá? Hoje, teve muita gente aí falando, pô, o Pedrinho teve uma reunião com o Filipão quase que acertou com o Vasco, só não foi treinador do Vasco, né? Segundo o jornalista, o Pritzel, né? Não foi jogador do Vasco por conta dessa situação aí envolvendo o executivo de futebol. Eu queria trazer um executivo dele aqui para o Vascão da Gama, então a situação acabou não acontecendo, né? Mas, pessoal, olha só, efetivo o Paiva, deixa o Paiva trabalhar quieto, deixa o Paiva aí, ó. Porra, cara, você imagina, com esse time, 12 pontos que ele disputou, foram 4 jogos, ele conquistou ali de 12 pontos, ele conquistou 7, tá tirando leite de pedra. Eu acho que a gente achou o nosso treinador, certo? Deixa o Paiva, eu já critiquei o Paiva, mas assim, cara, o futebol é legal porque te dá a oportunidade de vir aqui humildemente te pedir desculpa. E o Paiva aí apostou em alguns jogadores aí que eu acho que, que vão fazer valer. O seguinte, Laureano, essa situação do Felipe Coutinho, certo? Laureano, por que o Vasco ainda não apresentou?
Calma que está faltando a documentação. Coutinho no Vasco, gente. Coutinho ontem escreveu nas redes sociais do Vegete, tô chegando aí, né? Vai dar assistência, o Coutinho, junto com o Souza, junto com o Alex Teixeira, e vai ter aí simplesmente a companhia aí de outros atletas que vão chegar também. Mas assim, a situação do Coutinho aí está confirmadíssima. Quero acalmar vocês antes de falar aqui da situação envolvendo reforços no Vasco da Gama. Por quê? O nosso Marcelo Santana já chegou trabalhando e trabalhando muito, gente. Trabalhando muito. Essa é a verdade. Por quê? Como se não bastasse ali os problemas do dia a dia, ele já está já vendo essa situação aí de chegada de jogadores. Emerson Rodrigues, tá? Situação que hoje, por exemplo, foi para frente, tá? Uma situação que estava ali estagnada, o jogador vai chegar ainda essa semana aqui, se Deus quiser, jogador colombiano que estava lá no Inter Miami, né? Foi emprestado recentemente para o Milionários da Colômbia. Finalmente aí o Vasco conseguindo fazer o jogador aí por empréstimo, né, com uma opção ali de compra. Jogador que joga ali, vai disputar vaga ali com o Adson na ponta direita, né? Um cara ali que tem muita velocidade e experiência ali em situação de Libertadores das Américas. Outra situação também que o Vasco negocia já luvas, tá? Com relação a dois atletas, tá? André Ramalho, tá? A proposta, o André Ramalho gostou muito, tá? 2 anos de contrato, R$ 600 mil, tá? É um contrato aí de 14 milhões, tá? Se a gente for pegar dois aí, multiplicar por 24 meses, é grana que não acaba mais. Contrato aí para zagueiro, um dos maiores contratos aí do futebol brasileiro. O jogador gostou muito, assim como a situação do Roberto Pereira, que chegaria aqui no Vasco da Gama para poder simplesmente ganhar a mesma coisa que ganhava o Medel, certo? O salário não é tão alto assim, vista o que ele ganhava lá na Itália, mas na verdade o que acontece? Tem metas ali por premiações, né? Caso o jogador bata, atinja a meta de jogos e também faça com que o Vasco chegue ali em competições internacionais. Então, tanto o André Ramalho, né, o nosso xerife, como o Roberto Pereira estão ali naquela fase ali do Vasco dar as garantias, né? A situação das luvas para que os jogadores possam ser anunciados aí. Perfeito? A situação ali do jogador Andrés Bombergar, tá? Só confirmando o que a gente falou, provavelmente ele vai ser a sombra ali do Vegete, tá? A gente não vai ser responsável aqui de cravar 100%, mas o Pedrinho tá com essa negociação aí em curso, ele que está cuidando aí da situação do ex-atacante do São Lourenço. É até bom atacante chega aí para ser sombra, perfeito? Agora a gente passa duas situações aqui, ou melhor, 3 situações hoje que ganharam muita ênfase. O Vasco voltou a negociar com o Gustavo Cuejá, independentemente da chegada do Souza, tá? E quem viver verá, tá? O Vasco retomou as negociações com o Gustavo Cuejá. O jogador não vai ficar lá no clube dele, na Arábia. Então, é o seguinte, Gustavo Cuejá pode chegar aqui. Outros clubes brasileiros, como o Cruzeiro, como o Corinthians, também demonstraram interesse de contar com o jogador. Ô, Laureano, agora me fala aí essa situação do Brian Rodrigues. Que papo é esse que o Brian Rodrigues vai para o Peñarol? Fake news, tá? Foi um informativo que saiu hoje lá do meu timão, tá?
dizendo que o presidente do Peñarol vinha amanhã para o Brasil para efetivamente pedir ao presidente do Corinthians, tá, para poder comprar o jogador. Aí começaram essa situação toda. Agora, é uma negociação com relação ao Vasco do Bayern que não é fácil. Por quê? Hoje a gente tomou conhecimento que, na verdade, o que está dando ali uma travada nessa situação não é salário do jogador, não é nada disso, tá? É porque o Sforza tem um contrato ali de meta. E o New One Boys quer uma compensação financeira por essa situação, certo? O New One Boys, a 777 amarrou esse contrato, o Vasco pagou 5 milhões de dólares se ele pegasse ali, atingisse meta, né? Se ele atingisse as metas dele ali, seriam mais 2 milhões ali para o New One Boys. Então, é essa situação que está emperrando. O New One Boys também quer uma compensação financeira nessa situação aí. Perfeito? Quer manter um percentual ali do jogador, caso o Vasco não dê essa compensação financeira. Bom, e a situação aqui do Renier, né, jogador que passou aqui pela base do Vasco, passou pela base do Flamengo. O Renier, ele simplesmente tem treinado ali com o Coutinho, tem treinado com o Alex Teixeira ali, mais Souza. É um jogador que hoje ganhou muita força ali nos corredores de São Januário. Por quê? O contrato dele com o Real Madrid terminou. O jogador é agente livre. E segundo informações de pessoas próximas ali ao Felipe Coutinho, ao Souza, ao Alex, eles estão trabalhando aí na possibilidade do Renier vir a jogar aqui no Vasco da Gama. Você gostaria de ver o Renier aqui no Vasco da Gama? Deixe a sua opinião. Agradeço pela sua atenção. De noite a gente vai botar tudo aqui com fonte bonitinho para vocês às 21h30. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!